Vamos lá, Oséias capítulo 5, versículo 8 ao versículo de número 15. Diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá tocai arrebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornou-se a assolação no dia do castigo entre as tribos de Israel. Tornei conhecido o que se cumpriu. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como uma traça, e para a casa de Israel como uma podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá a sua chaga, subiu Efraim a Síria e se dirigiu ao rei principal para que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los e nem sarar as suas chagas. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. E eu mesmo os despedaçarei, ir-me-ei embora e arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornaremos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Irmãos, a Bíblia ela é repleta de textos sobre a disciplina de Deus e o juízo de Deus. E quando nós lemos o contexto de Oséias, você vai ver que o próprio Deus levantou a Babilônia e a Síria para disciplinar o seu povo. Ele é o agente da disciplina, Deus é o agente da disciplina e da restauração. Então veja que o povo de Judá e de Efraim tinham cometido alguns pecados. Eu preguei sobre isso hoje no culto do Zoom. E eu falei sobre os pecados que essa nação tinha cometido. E são alguns pecados que geraram a falência espiritual. Os pecados que Israel cometeu, que Efraim cometeu, que Judá cometeu são, que levaram à falência espiritual e à disciplina de Deus. Primeiro, a falta do conhecimento, Oséias 4:6. O meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. O outro pecado que Efraim e Judá cometeram foi o orgulho, a soberba, a arrogância. Porque eles tinham feito alianças com os povos e achavam que ninguém poderiam destruir. Terceiro pecado, eles estavam estáveis. Isso daqui é outra mensagem para pregar outro dia, eu só estou dando uma introdução. A estabilidade, eles não tinham permanência. Eles não tinham perseverança. Quarto pecado, Judá e Efraim, eles entraram pelo caminho do mundanismo. Em vez de eles serem uma referência, em vez de eles serem luz para as trevas, Efraim e Judá se corromperam com os povos e trouxeram o costume dos povos para dentro de Israel. Quinto pecado, a corrupção, que veio dentro da religião causando idolatria, dos sacerdotes que só procuravam lucros em cima do povo,
E também a corrupção veio porque os reis se fizeram alianças com os seus inimigos para não serem destruídos. E mesmo fazendo aliança, foram destruídos e disciplinados por Deus. Sexto pecado, eles se apostataram totalmente de Deus. Se desviaram totalmente da verdade. Sétimo pecado, caíram no pecado da idolatria. Esses são os pecados de Efraim e de Judá. E trouxeram sobre eles a disciplina. E então, porque se distanciaram e porque pecaram, estamos ao vivo, irmã Lucimar Batista, Deus levantou a Babilônia e a Síria para castigar o seu povo, para oprimir o seu povo, para que eles se arrependessem dos seus pecados. E eu quero dizer que a disciplina de Deus veio. E essa disciplina, primeiro, ela é imediata e irremediável. Olha o que diz o verso 11. Tocai a trombeta em Gibeá e a em Ramá, e tocai a rebate, levantai gritos em Bet-Even. Cuidado, Benjamim. Deus manda tocar a trombeta do juízo, porque o castigo havia chegado. E aqui, meu irmão, não é um castigo qualquer, porque Deus manda tocar a trombeta e ele diz: levantai gritos, porque a disciplina chegou, porque a minha ira irá se manifestar, porque eu levantei nações pagãs e homens iníquos para vos abater. E então Deus manda tocar a buzina. E quando a disciplina de Deus chega, segundo, ela traz desolação para os que vivem deliberadamente em pecado. Olhe o que Deus diz no verso 9, 10 e 11. Efraim tornou-se assolação no dia do castigo entre as tribos de Israel. Tornei conhecido que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado. Do seu agrado andar após vaidade. Porque Deus trouxe o juízo, porque o povo se voltou ao pecado, a pecarem deliberadamente, a escolherem andar após vaidade. E Deus fala: eu pronunciei que trarei a ira, verso 9. Eu tornei conhecido que eu vou fazer e vai se cumprir sobre esse povo. Eu vou tornar Efraim uma assolação no dia do castigo. E o que eu falei vai se cumprir. Agora, o que me chama a atenção é que Deus fala ao povo e aos príncipes de Judá, que fazem o povo pecar, mudando os marcos. Existe um texto na palavra que diz: não mudem os marcos antigos. E os marcos aqui são os princípios inegociáveis de Deus. Irmãos, entenda, compreenda, que quando nós lemos o capítulo 9, versículo 9 de Oséias, você vê a corrupção. O Senhor diz assim: muito profundamente se corrompem o povo. Como nos dias de Gibeá, o Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Você sabe o que acontece? Você sabe por que Deus trouxe juízo sobre Judá?
Porque os sacerdotes, eles fizeram o povo pecar contra o Senhor. Os sacerdotes estavam à procura do lucro, do dinheiro. E eles não a palavra e a viver a palavra. Então, para isso, o que eles fizeram, pastor? Eles mudaram os marcos. Versículo 10 do capítulo 5. E sabe o que acontece, meus irmãos? Quando você lê a palavra, você vai ver que essa liderança, quando você lê o capítulo 8, versículo 11, a seguir você vai ver o que estava acontecendo no meio do povo. O povo estava andando deliberadamente atrás das suas vaidades. E os sacerdotes estavam fazendo do povo lucro. E além de fazer do povo lucro, os príncipes de Judá e de Efraim estavam mudando os marcos para fazer o povo pecar, para gerar lucro para eles. E então houve uma rebelião total contra Deus, porque olha o que diz o verso 11 do capítulo 8 a seguir. Porque Efraim multiplicou altares para pecar, e estes lhe foram para pecar. Embora eu escreva minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. E Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades e fogo consumirá os seus palácios. O castigo de Deus, ele tem data marcada. E a gente está diante de um Deus longânimo, um Deus benigno, um Deus misericordioso. Mas compreenda, querido, que para tudo existe um tempo determinado. E não achem os sacerdotes e os príncipes que mudam os marcos para fazer o povo pecar e andar após vaidade, que a ira de Deus não vai chegar. Não achem que Deus vai fazer vista grossa ao pecado. Não achem que Deus vai passar a mão na iniquidade desta liderança corrupta. E veja que quando você lê o capítulo 11, verso 11 a 14, edificaram cidades, levantaram palácios. Firmam-se nas suas estruturas físicas, mas Deus está dizendo, eu vou destruir as suas cidades, seus palácios, e vou queimar os seus palácios. E queridos, eu vou dizer algo muito forte aqui, a nação brasileira. O castigo de Deus não vai chegar, o castigo de Deus já chegou. A ira de Deus não vai chegar, a ira de Deus chegou. Cegos guiando cegos, achando que iria ficar tudo bem. O povo não entendeu o que Deus estava falando. O povo e os líderes religiosos queriam um presidente para permanecer pecando e mudando os marcos. E sabe o que eu vou dizer? Muitas coisas e muitos impérios vão ser destruídos daqui para frente. Pastor Carlos, por que Deus vai permitir para que os homens coloquem a boca no pó?
para que os homens voltem a entender que Deus é santo, e não há variação no santo, não há mudança no santo. Sistemas serão destruídos, porque se esqueceram do Senhor. Agora entenda que os sacerdotes corromperam o povo querendo o dinheiro do povo. Os príncipes, os líderes, mudaram os marcos para o povo andar segundo as suas vaidades. E quem Deus levantou para punir o povo? Nações pagãs. Quem Deus levantou para tratar a sua igreja? Homens corruptos. O Naine falou essa semana: eu vou responsabilizar pastores que não quiserem aderir a Jussara com o seu rebanho. E se houver morte, eu vou culpar os pastores. Isso é só o início, porque ele nem começou a governar. Aí se levantou um monte de pastor falando contra o Naime. Meu irmão, Deus, eu sei que é forte o que eu estou dizendo aqui, mas é Deus que está levantando este governo, porque o juízo não começa no mundo, o juízo começa na casa de Deus. O juízo não começa lá fora, o juízo começa aqui dentro. E não pense que Deus perdeu o controle. Muita prata e ouro vai se desfazer. E homens que mudaram os marcos, que mudaram a verdade de Deus em mentira para fazer o povo viver segundo os seus pecados, já estão sentindo, sem o Naine entrar no governo, o peso da mão de Deus. O castigo de Deus chegou. E muita gente não quer acreditar. O juízo de Deus não chegará, chegou sobre o Brasil. No dia 30 de outubro, a chave, no segundo turno, a chave espiritual mudou. E não adianta clamarem e gritarem, porque verdadeiramente me dói o que eu vou falar aqui, mas eu estou falando pelo Espírito. Não adianta colocar a mão no muro dos quartéis e clamar a Deus para que o exército entre, não adianta. Porque o Espírito fala, esse povo me busca com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que me pedem é para permanecer nos seus deleites e pecados. Elabau igidiovederi acanduremaia. Mas não querem a minha intervenção para que se arrependam do meu pecado. Alabie kemendi kelebahau e jovederia. Não adianta alugar tio elétrico, não adianta fazer manifestações, não adianta. Porque Deus levantou um governo ímpio para assolar e para castigar os seus. Sabe por que muitos crentes não aceitam ouvir uma mensagem como essa?
porque são crentes Nutella, crente água com açúcar, crente que não conhece a santidade de Deus, crentes que não sabem o que é ser santo. Oh, Espírito de Deus! Arabacanduremi kelebahastia. Quando o castigo de Deus vem, meu irmão, porque o castigo de Deus vem, ele atinge o seu povo interna e externamente. Olha o que diz o verso 12 a 14. Porque para Efraim serei como a traça, e para a casa de Israel como a podridão. É Deus que está dizendo. Não é o homem, é Deus. Eu vou me levantar contra Judá e contra Efraim. E para Efraim eu serei como uma traça. Mas para Judá eu serei como uma podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá a sua chaga, subiu Efraim a Síria e se dirigiu ao rei e ao príncipe, para que o acudisse, mas ele não poderá curá-lo, e nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e para Judá um leãozinho. Eu mesmo os despedaçarei, e me hei embora e arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre das minhas mãos, diz o Senhor. Orebacanduremaia. Quanto mais o homem endurecer o coração ao cumprimento profético, quanto mais o homem endurecer o coração ao Deus que fala e cumpre, quanto mais o homem endurecer o coração, mais o peso da mão de Deus vem. Veja que é o próprio Deus dizendo: eu vou despedaçá-los, eu vou arrebatá-los, eu serei como uma traça, eu serei como uma podridão, eu serei como um leão. Deus está dizendo: não haverá quem livre este povo do meu castigo. Não haverá quem livre este povo da minha ira. É a palavra. É a palavra. E eu vou repetir. A ira de Deus não irá chegar, a ira de Deus já chegou sobre o sistema religioso da nação brasileira. A ira de Deus não irá chegar. A ira de Deus já está no nosso meio. E escute, você que faz parte de sistema religioso fraco, dessas comunidades negras, desses púlpitos que é latão de lixo, desses púlpitos que são pranchas de surf, desse evangelho que prega uma graça libertina, que você pode fumar maconha, viver no adultério, na fornicação, passar a noite na balada, tatuar teu corpo inteiro. Quanto mais os teus líderes endureceram o coração, mais a mão de Deus pesará sobre o sistema religioso que você faz parte. E muitos irão gemer.
Não achem, e eu prego isso antes das eleições, não achem que Deus está satisfeito com uma igreja mundana, profana, adepta de doutrinas que liberam o povo a pecar e não levam o povo à santidade. Não achem que o Espírito Santo de Deus se agrada de uma igreja profana, mundana. Não achem que Deus está satisfeito com esses líderes religiosos que mudam os princípios da palavra para se endeusar em cima de um altar. Não achem. O castigo de Deus chegou, Brasil. O castigo de Deus chegou. Esse evangelho que não tem cruz, que não tem separação do pecado, que não tem separação do mundo, que não tem santidade, não é evangelho, é mentira, é engano, é joio no meio do trigo. Arabacandio remi kelebawi. Romindi kelebahasti erebacandio remaia. Ah, Espírito de Deus. E eu vou dizer que o que está no verso 13 é muito forte. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Escute o que está dizendo. Porque quem não se submete à disciplina de Deus, à correção de Deus, buscam ajuda no lugar errado. Sabe por que a bancada evangélica está com o Nine? Sabe por que o Macedo já pediu perdão ao Nine? Sabe por que Samuel Câmara, dizem que é fake news, mas já teve uma aproximação? Sabe por que o Cezinha da Madureira vai assumir uma pasta no novo governo? Sabe por quê, meu irmão? Porque quando a ira de Deus vem e o homem não quer se submeter, obedecer, eles vão buscar ajuda em lugar errado. E olha o que diz o verso 13: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim a Síria e se dirigiu ao seu príncipe que o cuidasse. Mas ele não poderá curá-los e nem sarar sua chaga. Escute o que Deus está dizendo. Não adianta se refugiar no novo governo, porque o novo governo não vai poder ocultar as chagas e os pecados de vocês. Não adianta se humilhar para o Nine e pedir a bênção dele. Deus levantou o Nine contra vocês. Deus levantou o novo governo contra a igreja brasileira. Orebai ekel e diovedéria. Irmãos, o que eu estou liberando sobre vocês aqui é pelo Espírito. É pelo Espírito, porque não estava na minha mente falar o que eu estou falando. É o próprio Deus que está falando conosco aqui agora. É o próprio Deus. Vão buscar refúgio e socorro em quem não pode curá-los. Em quem não pode curá-los e nem sarar as suas chagas. Vão correr para a mão dos adversários dizer socorre-nos. E sabe o que Deus vai fazer com esses líderes? Pode oprimir. Pode bater, pode oprimir, pode se levantar, porque na minha igreja ninguém toca, mas esse sistema vai ter que se humilhar. É por isso que eu digo, irmãos, a igreja está muito acima de política. A igreja de Jesus, ela é intocável, ela não se abala com o que acontece no externo. Mas esses príncipes que mudam os marcos e os princípios da palavra,
Esses sacerdotes que fazem do povo uma fonte de renda, eles receberão o castigo de Deus. Qual é o propósito? É que esses líderes coloquem a boca no pó. Era bacana, Juremaia. Remindi que lebau e jovederia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Aleluia! Arabacandio remi que lebaui. Haverá uma separação de joio e trigo. Haverá uma separação entre luz e trevas. Haverá uma mudança. Elai gedjovederia. Remindi que lebau e jovederia. Aleluia. Mas pastor, por que tudo isso? Pastor, por que Deus está permitindo tudo isso? Qual é o propósito de tudo isso? É restaurar os verdadeiros. É para que os homens acordem e vejam a manifestação do poderio de Deus. E aí, quando nós lemos o verso 15, o castigo virá e eu voltarei ao meu lugar até que reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, sendo me buscarão, dizendo: vinde, tornemos o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. E sabe o que eu vejo no meio de tudo isso? Misericórdia de Deus, meu irmão. Porque muitas coisas vão ser removidas para colocarem pessoas na restauração, no posicionamento de Deus. Deus fez Nabucodonosor comer mato por 7 anos. O soberbo Deus abate, o profano Deus abate. Mas qual é o propósito do peso da mão de Deus estar sobre o sistema religioso nacional? É para colocar as coisas em ordem. Eu voltarei para o meu lugar até que reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Alai. Remindia, Edéria. Ou vocês acham que os pastores e líderes religiosos iam se humilhar diante de Deus na prosperidade, na liberdade? Ou vocês acham que continuando como estava, esse povo ia colocar a boca no pó? Então Deus permitiu e a mão de Deus está assim, sobre o sistema religioso. Eles já estão sentindo. Eles já estão sentindo. É Míquia. Mas é só o começo. Aí Deus diz: eu voltarei para o meu trono e eles vão buscar a minha face. Vamos buscar ao Senhor porque Ele fez a ferida e Ele sarará.
Vamos buscar ao Senhor, porque Ele fez a chaga em nós e Ele curará. Ele nos castigou, Ele nos feriu. Mas nós não somos nada sem a sua presença. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, guarde essa noite, porque Deus fala comigo. Infelizmente, alguns vão para trás das grades. Alguns vai ser exposto à sua vergonha, à sua nudez. Deus vai mostrar. Sistemas religiosos não resistirão e fecharão as portas. Remindi que lebau e jovederia. Rumendi que lebau e jovederia canduremaia. Mas o povo de Deus conhece a voz do sumo pastor da sua alma. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Teria kemendi que lebarrastia. Romendi que lebarrau e jovederi. Eu estou sentindo a glória de Deus, meu irmão. Oh Espírito de Deus. Aleluia. Te calau e jevederia. Oh glória, oh glória, oh glória. O castigo chegou. O problema é que o povo não consegue ouvir um Deus que castiga, né? Porque ele só ouve graça, misericórdia, amor. Os crentes dodói desconhecem um Deus irado. Eu confesso, irmãos, que eu gostaria de estar lá quando Jonathan Edwards pregou o sermão Pecadores na mão de um Deus irado. Diz a história desse sermão que quando Jonathan Edwards pregou, e não foi no Antigo Testamento, foi agora, na Era da Graça. Quando ele pregou o sermão Pecadores na mão de um Deus irado, as pessoas se seguravam nos bancos e nas pilastras, nos pilares da igreja. E gritavam misericórdia, porque a sensação que o povo tinha é que ia cair vivo no inferno. A sensação que o povo tinha era que o céu, que o inferno se abriu e eles iriam ser tragados para dentro do inferno. Eu queria estar lá para ouvir esse sermão que mudou a história de uma cidade. Mas infelizmente a minha geração ouve falar de um Deus apaixonado que não castiga, que não se ira, que não traz juízo. Infelizmente a minha geração esta nação não é o Deus da Bíblia. O mesmo Deus que destruiu a geração antediluviana inteira, que não permitiu que nem criança ficasse viva, é o Deus que eu estou pregando aqui, que salvou os fiéis, Noé e sua família. O mesmo Deus que na rebelião de Coré
abriu a terra e engoliu vivo os rebeldes que se levantaram contra a liderança de Israel. É o Deus que eu estou pregando aqui. O mesmo Deus que consumiu Sodoma e Gomorra pelo fogo. É o Deus que eu estou pregando aqui. Quem estuda teologia sabe. Ele é imutável. A ira de Deus se aplacou com a morte de Cristo, mas com a rejeição desta geração pelo Calvário, por rejeitarem a cruz, por rejeitarem a Cristo, receberão a ira. E veja que quem falou sobre ira foi o próprio Cristo, que só falam do amor dele, da misericórdia dele. Mas o próprio Jesus disse em Mateus 24, 21, que virá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que há nação e jamais haverá. O mesmo Jesus que pregam para você que é amor, que é misericórdia, que te aceita do jeito que é o Jesus que disse: a porta é estreita, o caminho é estreito. Que se você quiser entrar no reino de Deus, você precisa renunciar à tua vontade. Você precisa renunciar a você mesmo, tomar a cruz e seguir. Infelizmente, a minha geração, houve um evangelho que os marcos foram mudados pela sua liderança. Porque esses marcos mudados por sacerdotes e líderes fazem o povo pecar deliberadamente e faz do povo de Deus comércio. Meu Deus! Infelizmente, a minha geração de pregadores que eu faço parte, não sabe e não conhece o juízo de Deus. Infelizmente, a geração de sacerdotes que estão entre nós, a maioria só fala o que o povo quer ouvir e não toca mais no pecado desta geração. É por isso que, por não haver correção do altar, diz o Senhor, eu levantei um governo ímpio para castigar o meu povo. Porque o meu povo não conhece mais a minha ira. Teria kemendi que lebahastia. Oremendi que lebaui de ovederia. Pela verdade ter sido saqueada, roubada dos meus altares, eu levanto um governo ímpio para começar o juízo dentro da minha casa, diz o Senhor. Lemindi que lebahastia. Xerabacando remaiehel e jovederia. Aleluia. Aleluia! Bem-aventurados são aqueles que se voltam a Deus quando Ele disciplina. Bem-aventurados são aqueles que se humilham quando a mão de Deus pesa. Teriacanduremanahastia. E eu volto a falar. Não adianta ir para os quartéis colocar a mão no muro dos quartéis clamando pela misericórdia. Não adianta fazer alianças com este novo governo, porque a minha mão irá pesar. Porque o meu juízo começa pela minha casa. Não adianta. Tecalau e jevederia.
Romendi que é mina calavastia. Aleluia, Deus, aleluia. Espírito de Deus, vamos nos voltar ao Senhor enquanto é dia. Vamos colocar a boca no pó enquanto ainda há tempo. Ah, Espírito de Deus. E tem gente que não suporta ouvir o que eu estou falando aqui mesmo, meu irmão. Não suporta. Porque isso faz cócega no ouvido e se incomoda. Evangelho de comprometimento para muita gente é loucura. Evangelho que leva o povo a se comprometer com a cruz e com santidade é loucura para essa geração. Mas escute o que o Espírito está dizendo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem abandono do pecado você não verá a Deus. Remindi que elebarrastia. Aleluia. Aleluia. Irmão, rasgue o seu coração. Eu vou orar por você agora. Porque 3h da manhã nós estamos aqui ao vivo de novo. Castigo de Deus chegou. Pastor, o que eu devo fazer? Se comprometa com o reino, meu. Se comprometa com almas, com vidas. Se comprometa com a palavra. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito. Shuremi kelebau e jevedéria. Anacando que minacalavastia. Erebacando remanahaya. Urabacando que minahastia. Ô meu irmão, eu estou sentindo tanta graça de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se aproxime do trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia, de ser ajudado em tempo oportuno. Oh, glória! Se você está afastado do Evangelho, se você não aceitou Jesus ainda, aleluia! Eu quero orar por você agora. Diga, eu quero Jesus. Se você está distanciado do Evangelho. Olha aí, a irmã Fabiana Almeida está querendo voltar para Jesus. Nós vamos orar pela sua alma. Glória a Jesus, glória a Jesus. Diga, eu quero orar pela sua alma agora. Eu vou esperar 2 minutos e eu vou estar orando. Volte para Jesus agora. Reconcilia-te com o céu agora. Jesus está te chamando para uma mudança de vida. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Os céus estão te chamando agora. Diga, eu quero, glória a Deus. Glória a Jesus. Santo Espírito. Santo Espírito de Deus. Xerabacan, Juremaia. 1 minuto e eu vou orar, meu irmão. Olha aí, ó, tem irmão Reina.
R. Reinado, o Instagram tá voltando, aceitando Jesus. Diga, eu quero orar pela sua alma, sua vida vai ser transformada pelo poder do Evangelho. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. O único poder de garantia e segurança é Cristo. Do que está acontecendo e o que vai acontecer. Aleluia! Não espere para amanhã o que você precisa fazer agora. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Teriacanduremanahastia. Orimandu que elebarrastia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos orar pela sua vida agora. Glória a Deus. Deixa eu orar pela sua alma, pela sua vida agora. Feche seus olhos, meu irmão, coloque o seu coração. Você que está em casa, puder dobrar o joelho. Eu vou dobrar o meu joelho aqui, porque eu estou sentindo uma presença de Deus tão forte. O Espírito de Deus vai renovar a crente aqui agora, meu irmão. Se você não é batizado no Espírito Santo, a língua estranha passa na sua mente. Se você já sonhou falando em línguas, abra a boca e fale a língua que você sonhou. Eu estou crendo que o Espírito de Deus vai renovar muita gente aqui agora, meu irmão. Pelo poder da sua palavra. Se você puder dobrar o joelho, dobre o joelho aí agora comigo. Porque Deus tem algum mistério para fazer aqui agora, meu irmão. Se você está enfermo, coloque a mão na sua enfermidade. Nós estamos debaixo de uma atmosfera de glória, de poder. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Alabacando remi que lebaia. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, mas se não tiver, você vai ser tomado por essa glória. Você vai ser tomado por essa unção dentro da sua casa agora, porque os céus estão abertos sobre a nossa vida. Se você está com a sua família, dê a mão aí para sua esposa, seus filhos, e começa a glorificar a Deus, porque Deus está voltado aos nossos corações. Olebacando remi que lebarrau e jevederia. Que presença gloriosa, que poder sobrenatural é esse, Senhor? Envolve a tua noiva nessa glória. Erabacando remi que lebarraia. Se você é batizado no Espírito Santo e há tempo não fala em línguas estranhas, abra a boca agora e fale em línguas, porque os demônios não entendem este idioma. Este idioma é você e o trono e você. Senhor, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, nós compreendermos, ó Deus, que a tua ira e o teu juízo começa pela tua casa. E que muitas coisas estão vindo para colocar em ordem a desordem. Mas, Deus, eu oro com a tua igreja debaixo dessa atmosfera de glória. Erabacalavau e jevederiacando que elebarraui. Senhor, perdoa-nos pelos nossos pecados. Ah, Espírito de Deus, tem misericórdia da nossa alma. Olha para essas almas que estão te aceitando e reconciliando-se contigo agora. Olha para o teu povo, Senhor, e perdoa-nos.
perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida, e que todas as cadeias do pecado sejam quebradas agora. Que todo cativeiro de alma, que todas as prisões, que todas as cadeias, que todas as amarras, que todas as correntes sejam quebradas agora, pela autoridade do nome de Jesus. Satanás, essas almas não te pertencem, elas foram compradas com sangue. Quebra as cadeias agora, Senhor, e liberta essas vidas dessa opressão demoníaca. Arebacando que elebarrau e jevederi acando remanahaya. Seja livre pelo poder de Deus agora, livre, seja livre agora. Urabacando da tua igreja, Senhor. Renova as forças do teu povo. Libera milagres agora, Deus. Libera curas sobrenaturais, Senhor. Oh, meu Deus. O Senhor é maior do que o câncer. O Senhor é maior do que o derrame cerebral. O Senhor é maior do que a cegueira, a surdez, a loucura, a depressão. O Senhor é maior do que a leucemia. O Senhor é maior, o Senhor é maior. Toca da planta do pé ao alto da cabeça. Que todos os ossos, vértebras, ligas juntas, medulas, que todos os órgãos desse corpo, que o coração, a visão, a audição, da planta do pé ao alto da cabeça, teria calabau e jevederia canduki manahaya. Que todo este mal saia agora deste corpo, dessa casa, dessa vida. Espírito mulambo, Zé Pilintra, que está aprisionando os filhos dos meus irmãos na droga, na prostituição. Sai dessa mente, desta vida agora. Eu profetizo libertação. Eu profetizo liberdade. Eu profetizo debaixo desta autoridade profética um tempo novo. Levanta os teus profetas, levanta os teus ungidos, comprometidos com a verdade da tua palavra. Orebacalavastia. Teriacando que me narrastia. Remi que leba que mendi que leba haui de ovederia que me na calavau de evederia. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus, eu creio. Eu nasci para crer em milagres. Toca nesta coluna agora, em todos os ossos desta coluna. Toca nas costelas, toca, Senhor, toca, meu Deus. Ah, meu Deus, dor e sofrimento, eu te dou uma ordem, sai agora. Sai agora deste corpo. Em nome de Jesus. Te que alabarrastia. Remindi que lebau e jevederi acanduremanahaya. Aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Ó Espírito de Deus, Shebiakandurimanahastia. Aleluia, 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 oh glória, aleluia, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ah, meu Deus, aleluia, aleluia, é muita autoridade, meu irmão. E eu posso afirmar para você que eu não estou emocionado. Eu estou anestesiado com tanta autoridade. Orebacando, remiquelebarrastia. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Aleluia. E eu só vou perguntar aqui, irmão. Quem foi curado aqui? Eu quero que você procure a enfermidade agora. Pode procurar a dor, o caroço. Fazer o que você não podia fazer agora. Agora, eu quero que você testifique tanto do Instagram como aqui no YouTube, Facebook. Pastor, eu estava sentindo dor, não estou sentindo mais nada. Eu quero ouvir o testemunho, meu irmão. Porque teve cadeias que foram quebradas aqui. Tinha pessoas que estavam em cativeiros de alma que saíram libertas dessa live aqui agora. Você está livre. Livre, livre, livre. E não perca esta liberdade que os céus te deram agora. Você está livre da opressão do cativeiro. Livre para adorar, livre para cantar um cântico novo na presença de Deus. Você está livre. Teriacanduremanahastia. O Espírito de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Livre. Livre. Aleluia. 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 A irmã Vanessa está se sentindo bem lá no Instagram. Quem está se sentindo livre pode glorificar, meu irmão. Livre. Aleluia. Olha a irmã Regina, na hora que eu estava expulsando demônio, a porta do quarto dela abriu sozinho. E ela estava orando de joelho. Eu me lembrei de uma oração que eu fiz de 2 horas e pouco numa guerra espiritual. Sabe por onde o demônio saiu? Pelo teto, explodiu o teto de onde eu estava orando. E veio um cheiro de enxofre no lugar onde eu estava orando. Meu irmão, o mundo espiritual ele é mais real do que você imagina. Olha aí, a irmã Ivone estava com dor de cabeça e agora não tem mais nada. O nosso Deus, ele opera milagres. Pode procurar a dor, pode procurar o caroço, pode fazer o que você não estava fazendo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou esperar 1 minuto só, irmãos, que eu preciso terminar. 3 horas da manhã, nós vamos estar unidos aqui. Unidos aqui novamente. 3 horas da manhã nós estaremos aqui unidos novamente para a nossa oração. Comece esse propósito, irmãos.
Eu acredito que de madrugada o meu canal vai estar destravado, mas nós vamos colocar aqui o canal da missionária, o Facebook, o Instagram. 3 horas da manhã, o segundo dia do nosso propósito. Irmãos, eu senti muita autoridade de Deus agora nessa oração. Muitas pessoas foram livres. 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 Olha aí a irmã Dirce, glória a Deus, irmã Dirce. Sentiu calma e paz na alma. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, eu vou encerrar, mas mande o seu testemunho para o meu telefone, em nome de Jesus. E amanhã à noite, quem não está na campanha, nós vamos fazer live, porque amanhã meu canal volta, nós vamos fazer live lá, aqui no Facebook. E provavelmente amanhã nós iremos pregar novamente a palavra do Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos. Eu quero pedir oração à irmã Josiane, que está enferma, a irmã Denise e seu esposo, todos estão com vírus aí, irmãos, mas estão bem. Amém? Está sendo ao vivo as lives e as orações de madrugada. Amém? Deus abençoe todos os irmãos que estão aí ao vivo conosco. Deixa eu colocar um vídeo aqui. Espera aí. E Deus abençoe a todos. Vocês vão ficar com esse vídeo agora. E não deixe de nos ajudar na obra de Deus aí. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos em meus irmãos, estamos aqui com o pastor Aminadeb, a missionária Zil, que nos receberam. Quero agradecer a todos que oraram. Foi uma bênção, né, pastor? Foi maravilhoso. Foi uma bênção, missionário. Foi muito gratificante. E eu quero louvar a Deus. Nós vamos estar junto com eles aí no Natal Missionário, né? Vamos estar aí com 300 crianças agora no mês de dezembro. A gente vai comprar os brinquedos, né? Sim. Vai ser feita uma cantata com as crianças. E também nós temos muitas coisas a fazer aqui na Floresta Amazônica. Nós assumimos um compromisso com missionários, obreiros, que vão estar aí engajando um grande trabalho para nós ganharmos o maior número de almas possível. Então eu quero agradecer a todos que contribuem com essa obra e agradecer esse casal maravilhoso que Deus nos deu. Amém? Amém.